Começar aqui a gravação da aula. Muito bem. Como vocês viram aí que vai estar começando hoje, né? Uma fase nova aqui no estado de Alagoas. Então vamos nos cuidar porque a coisa está começando a ficar complicada de novo, né? Infelizmente, na mesma época que no ano passado, né? Então um ano depois a gente andou em círculos e acabamos voltando para a mesma situação, agora ainda pior, né? Então vamos nos cuidar. E aqui a gente está fazendo nossa parte com as aulas remotas, então, mesmo à distância, estamos seguindo, né? Mas mantendo mais distanciamento do que esse não tem, né? Então, nossa parte está sendo feita, né? Apesar de que o governador ainda permitiu que as aulas continuassem sendo presenciais, onde estão tendo aulas presenciais. Mas, se as coisas piorarem, provavelmente ele vai mudar de novo, né? E aí vai ter só aula remota e aula presencial não mais, como já está acontecendo em outros estados. Muito bem. Então, ontem a gente dividiu aqui os temas dos seminários, então já estão aí definidos, né? Tem seminário na próxima sexta e na outra semana, né? Na semana seguinte, dias 18 e 19 tem seminários. Os outros temas vão ficar para ser dados aqui em aula. Na sequência, depois eu vou passando por eles, né? Seção da herança, a questão da ameação e da herança e a sucessão dos colaterais, que isso aí eu vou passar, né, quando eu for falar da ordem de vocação hereditária, aí eu incluo esses assuntos lá. Seção vai ficar um assunto à parte, que eu vou falar depois de aceitação da herança. Bom, aqui estamos nesse assunto, né? A gente começou ontem a falar sobre a legitimação sucessória e a capacidade para suceder. Os conceitos, né? As duas expressões são sinônimas, então você pode usar uma ou outra, mas aqui a gente gosta mais de usar a legitimação sucessória, né? Nas sucessões, para não confundir lá com a capacidade para os atos da vida civil. Inclusive, essa foi a própria intenção do legislador, né? Ao colocar aí no artigo 1787 o nome legitimação e não capacidade, né? Então, o próprio legislador já teve essa intenção de não confundir as coisas. Então, a gente usa até mais o termo legitimação do que capacidade. E apesar de que podemos usar, né, também capacidade sucessória, não há problema. Mas aí há o risco, né, de confundir com um conceito maior, mais amplo da capacidade para os atos da vida civil, como eu expliquei no final da aula passada. Aí tem essa questão temporal, né? Então, as sucessões abertas a partir de 2003 seguem o nosso código atual, né? E as sucessões mais antigas, os inventários já abertos antes de 2003, esses continuam seguindo lá as normas do Código Civil de 16, referentes às sucessões. Aí o conceito, né, que eu falei para vocês sobre a legitimação sucessória e a incapacidade sucessória, como é que ela ocorre, né? Basicamente, nesses 3 artigos e também nos casos de indignidade e deserdação, que a gente vai ver mais à frente. E aí vimos as hipóteses, né, dos artigos 1801, 1802 e 1803, e aí eu parei nessa parte, né, que eu estava falando que nesses casos todos, né, desses 3 artigos, as pessoas que estão elencadas nesses artigos não têm direito à herança, né, que se enquadrem aí nessas situações. Ou seja, não tem direito a essa herança específica, né, para a qual ela teve essas situações sendo enquadradas. Mas isso não quer dizer que essa incapacidade aqui é geral, né, ampla e restrita, ou seja, essa pessoa nunca mais poderá ser herdeira. Não, não é isso. Ela não pode ser herdeira em relação a esse caso, mas em relação aos outros casos, as outras heranças que essa pessoa potencialmente tem direito não são afetadas, né, por essas hipóteses, a não ser que, em outros casos, especificamente, essas hipóteses acabem se repetindo, certo? Então, que fique bem claro que a incapacidade sucessória, né, desses 3 artigos, ela se aplica apenas a essa sucessão na qual ocorreu essa situação.
as outras sucessões elas seguem normalmente, né? E só se essas situações se repetirem nas próximas sucessões é que essa pessoa deixará de receber as próximas heranças, certo? Porque aqui essas situações são analisadas individualmente e não de maneira geral. Ou seja, não há uma incapacidade geral de pessoas, né, que nunca ou jamais vão receber heranças. Não, certo? Porque, como a gente vai ver na sequência, né, inclusive pessoas que ainda nem existem ou nem chegaram a nascer têm direito à sucessão, né, têm direito à herança. Então, se elas têm direito, as outras pessoas também. E as incapazes, né, as totalmente incapazes para os atos da vida civil, também têm direito à herança. Só que elas não podem agir, né, sozinhas no inventário, precisam de representação. Essa é a diferença, mas elas têm direito à herança também, certo? Então, a questão da capacidade plena ou da incapacidade para os atos da vida civil não afeta tanto o direito sucessório. O direito sucessório vai existir, apesar de existir, por exemplo, uma incapacidade para os atos da vida civil, né? Então, a capacidade sucessória, a legitimação sucessória, ela só vai ser afetada caso a caso nessas hipóteses que eu mencionei ontem, né? Do 1801, 1802 e 1803, e nos casos que veremos mais à frente de indignidade e deserdação. Aí é que você tem essa situação em que a pessoa deixa de receber aquela herança específica, mas em relação às outras heranças, o direito permanece intacto, a não ser que, nas outras heranças, essas situações se repitam, certo? Bom, aí vamos aos pressupostos, agora já, né, seguindo com a sequência do assunto. Então, quais são os pressupostos para que qualquer um de nós tenha direito à herança? Para que tenhamos a legitimação sucessória, né? Bom, então nós vamos ver aqui que são dois os pressupostos, né? São duas situações aqui que tem que existir para que uma pessoa tenha direito à herança, né? Não tenha só um potencial direito, não pense que é herdeira apenas, mas que ela realmente tenha direito à herança. Então, para que uma pessoa tenha direito à herança, em primeiro lugar, é preciso que se manifeste esse pressuposto, esse primeiro pressuposto, que é a existência do herdeiro para fins de sucessão. Então, para que o herdeiro tenha direito à herança, o pressuposto fundamental é que ele exista ao tempo da abertura da sucessão. Ou seja, quando ocorre a SASINE, essa pessoa tem que estar viva, né? Ou pelo menos concebida, certo? Então, o herdeiro deve estar vivo ou ao menos concebido no momento da abertura da sucessão. Então, esse é um requisito fundamental. Só é herdeiro quem está vivo ou pelo menos concebido no momento da abertura da sucessão. Ou seja, quando ocorrer a SASINE, esse herdeiro tem que estar vivo ou pelo menos concebido. A gente vai ver que tem outro caso, né, que é o do herdeiro que nem sequer está concebido, que é o concepturo. Mas esse caso, ele vale para a sucessão testamentária, certo? Como a maioria das heranças vai se configurar como herança legítima, né, aquela determinada pela lei, a gente vai ver agora na sequência que a lei prevê na sucessão legítima que é preciso que o herdeiro esteja ao menos concebido. Então, como regra geral aqui, é necessário que a pessoa esteja concebida, ou seja, né, que seja ali o nascituro, ou que esteja viva, efetivamente, no momento da abertura da sucessão. Estando nessa situação, né, em uma dessas situações, então temos aí configurada a herança, temos configurado o direito de herdar. Mas não é só isso, porque qualquer pessoa em potencial, viva, pode ser herdeira. Mas todas as pessoas podem herdar, né, uma herança específica de uma pessoa que faleceu? Não. Aí é preciso obedecer ao segundo requisito, ao segundo pressuposto, que veremos na sequência, que é a possibilidade, né, a vocação hereditária, que é o segundo pressuposto, que é a possibilidade de convocação para receber a herança de acordo com a ordem estabelecida pela lei, certo? Então, não basta você estar vivo, né? Porque aí qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui pode ser herdeiro de qualquer pessoa. Mas não é bem assim, porque tem que ter um vínculo, né, de parentesco para que ocorra esse direito, né, para que esse direito se manifeste. Então, temos que somar os dois fatores aqui. A questão de estar vivo, né, a existência do herdeiro no momento da abertura da sucessão, com a vocação hereditária,
né? E aí a própria lei estabelece essa vocação hereditária, estabelece quem pode herdar. A gente vai ver isso aqui com mais detalhes no assunto específico, tá? A gente vai ver a ordem de vocação hereditária no assunto específico para a gente ver todos os detalhes sobre cada uma dessas posições, certo? Mas de início aqui, para que vocês já entendam, já fiquem familiarizados com o tema, né? É importante dizer que essa ordem ela segue um critério, né? Essa ordem ela é excludente, certo? E ela tem uma ordem de prioridades, certo? Que está aí na sequência, certo? Aqui no Brasil, nos outros países isso pode mudar, claro, mas aqui no Brasil a ordem de vocação hereditária é essa como está aí determinada, tá? Nesse slide não coloquei ainda na ordem assim mais pra, com a numeração e tudo mais, mas depois vai ficar mais organizadinho. Mas aí essa ordem ela tem que ser seguida à risca, certo? Então, em primeiro lugar, herdam os descendentes, que são os filhos, os netos, os bisnetos. Se não houver descendentes, aí vão aparecer os ascendentes, que são os pais, os avós, os bisavós, certo? Aí, em terceiro lugar, aparece o cônjuge ou companheiro, mas a gente vai ver mais à frente que o cônjuge ou companheiro pode subir também algumas posições nessa ordem, né? Mas ainda não é o momento da gente falar disso, tá? Então, sozinho, o cônjuge ou companheiro herda, o viúvo, a viúva, herda em terceiro lugar, se não houver filhos e se não houver os pais do falecido. E em último lugar, né, em quarto lugar e último, estão os colaterais até o quarto grau. Aí, atentem para isso. Os colaterais são os irmãos, são os sobrinhos, são os tios e são os primos, né? E aí, chegamos com os primos ao quarto grau do parentesco, na linha colateral. E só pode, no caso da sucessão, né, do direito de sucessão, só pode haver direito de herança para os parentes até o quarto grau aí, no caso dos colaterais, tá? Então, só até os primos. Como a gente chama aqui no Nordeste, os primos legítimos, os primos irmãos, né? Então, aqueles primos mais próximos. Porque a gente também fala muito aqui no Nordeste, primo de segundo grau, e tem até um ditado, né? O primo por trás da serra, que é aquele bem distante, né? Que você sabe que tem, mas às vezes nem o conhece pessoalmente. Esse não tem direito à herança, né? Ele é seu parente, sim, né? Mas não tem direito à herança, porque só vai aqui a herança até o quarto grau do parentesco para os colaterais. Aí, depois vamos ver essas regras com mais detalhes. Mas, de início, né, é importante destacar que essa ordem tem que ser seguida à risca. Então, é uma ordem de prioridade mesmo, tá? Descendentes em primeiro lugar, ascendentes em segundo lugar, cônjuge ou companheiro em terceiro lugar e os colaterais em quarto lugar. E só até aí, tá? Então, esses são os nossos herdeiros. E dentro dessas posições, ainda existe a ordem de prioridade também, tá? Que, no caso aí, os descendentes têm os filhos, os netos e os bisnetos. Todos vão herdar? Não. Herdam os filhos. Caso não existam filhos, aí você vai para os netos, e se não houver netos, para os bisnetos. Vão existir exceções. A gente vai ver também isso depois, né? E aí o pessoal que vai apresentar direito de representação, né? Tem um grupo que vai apresentar esse assunto, aí vai falar disso, né? Desses casos excepcionais. Mas, em regra, o fato de você ter filhos, netos e bisnetos vai fazer com que os filhos tenham direito à herança, netos e bisnetos não tenham, certo? Porque também há uma ordem excludente dentro da própria ordem. Depois a gente vai ver isso com detalhes, como eu estou dizendo, né? Mas já para que vocês fiquem ligados que existem esses critérios que têm que ser obedecidos. E aí, né, desde o começo eu tenho dito, a gente é parente, né? A gente tem nosso parentesco lá com nossas pessoas próximas, mas não quer dizer que somos herdeiros, porque ser parente é uma coisa, né? Ter o vínculo familiar é uma coisa, e ter o vínculo hereditário é outra, porque é outra coisa, porque aqui você tem que seguir essa ordem da lei, e a ordem legal ela é mais restrita do que para as sucessões, né, do que a ordem legal referente às famílias, tá certo? Então, é preciso ter em mente isso desde já. Então, para que tenhamos legitimação sucessória, para que qualquer um de nós tenha direito à herança, direito mesmo, é preciso que esses dois pressupostos estejam presentes, tá?
no momento da abertura da sucessão. Voltando um pouquinho, a existência do herdeiro para fins de sucessão é o primeiro, né? Então a pessoa tem que estar viva ou concebida, pelo menos, no momento da abertura da sucessão, na SASINE, e também tem que seguir essa ordem, e aí estando, né, enquadrado nessa ordem, né, como a primeira ordem aí possível, né, para receber a herança, aí sim, você tem direito, eu tenho direito, qualquer um de nós terá direito a uma herança específica, certo? Então, esses são os requisitos, são os pressupostos necessários para que tenhamos legitimação sucessória no direito brasileiro. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não. Ok. Bom, então vamos agora, né, nesse decorrer da aula, a gente vai destrinchar um pouco mais o primeiro pressuposto, tá certo? O da existência do herdeiro para fins de sucessão. Depois, mais à frente, a gente vai ter um assunto específico em que, como eu já falei, né, que a gente vai falar só sobre a ordem de vocação hereditária, né? Porque esse é o assunto mais importante aqui no direito das sucessões. Então, a gente vai ver com todos os detalhes cada uma daquelas posições que eu falei, dos descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais. Aí depois a gente vê isso com todos os detalhes, tá certo? Então, voltando, né, para dar um foco mais especial no primeiro pressuposto, a existência do herdeiro para fins de sucessão, aí nós temos essa regra, né? Pode ser herdeiro ou herdeira legítimo ou legítima, qualquer pessoa física, nascida ou concebida, né? Que é a determinação do artigo 1798 do Código Civil. A gente usa no direito civil já há muito tempo a nomenclatura pessoa natural, né? Mas o nome pessoa física persiste, né? Então, a doutrina ainda vai colocar pessoa física, mas entenda-se aí também a pessoa natural. E aí, por que eu estou falando de pessoa natural, pessoa física? Bom, seria meio ilógico, né? Vendo aquela ordem de vocação hereditária, não tem como enquadrar a pessoa jurídica ali, né? Mas é que na sucessão legítima não tem pessoa jurídica, mas a gente vai ver que na testamentária pode ter. Então, por isso que já se coloca, né, a pessoa física, a pessoa natural, para deixar claro que pessoa jurídica não tem direito à sucessão legítima, certo? Então, pessoa jurídica só herda por testamento. Na sucessão determinada pela lei, só pessoas físicas, só pessoas naturais é que têm direito à herança, tá? E pessoa mesmo, né? Pessoa no sentido bem restrito, né? Não no sentido mais amplo, que a gente já está falando, por exemplo, nas famílias multiespécie, então os animais não entram aqui ainda, por enquanto, né? Enquanto não se inclui, né, direitos específicos no Código Civil para os animais, ou não se inclui personalidade, né, para os animais, o direito da personalidade igual ao nosso, então eles não têm direito à herança. Então, quem pode herdar? Pessoas naturais, pessoas físicas, nascidas ou concebidas, certo? Então, o artigo 1798 do Código Civil determina o que segue. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Veja sempre a SASINE servindo como o marco temporal, né? Então, para que saibamos quem tem direito à herança, né, quem existe, então é preciso que levemos em consideração, no momento da abertura da sucessão, se essas pessoas, ou se essa pessoa está viva, né, nascida, ou pelo menos concebida, no momento da abertura da sucessão. Se essa pessoa já tiver morrido, então, claro, não terá direito à herança, né? E aí, essa pessoa estando viva no momento da abertura da sucessão, mesmo que ela morra minutos depois, ela ainda vai entrar no inventário, né? Ali o seu espólio e tal, e os seus herdeiros vão ter que, né, ter vão estar submetidos àquela herança para depois, né, ter esses bens incluídos no inventário do segundo falecido. Depois a gente vê isso melhor também. Mas o que importa é que a pessoa esteja nascida ou concebida no momento da abertura da sucessão. O que vai acontecer depois, aí são outras situações. Mas o direito sucessório aparece, ou pode aparecer, para essas pessoas que já estão, pelo menos, nascidas ou concebidas no momento da abertura da sucessão, certo? Então, aí, só lembrando, né, que eu falei disso agora, mas deixando mais claro, coisas, animais e objetos não são capazes de suceder, certo? Então,
legitimação sucessória não existe para coisas, para animais e para objetos. Então, por mais que a gente coloque, né, o nosso pet, o cachorrinho, o gato, ou qualquer outro animal que você cria em casa, como se fosse membro da família, quando essa pessoa falece, esse animal não tem direito à herança. Isso é interessante de falar porque no Brasil essa regra não existe, né? Não tem direito à herança para animais. Mas em outros países tem, né? Então, pode ser que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você ouve falar de uma socialite que morre e deixa a herança para o cachorro. Pode, né? Ela deixa um testamento lá e o cachorro é o herdeiro. Pode, lá sim, é possível. Aqui não é possível. Nem por testamento, tá? Então, enquanto não houver mudanças lá no Código Civil, essa questão é só figurativa mesmo, né? Do ponto de vista jurídico, de, meu animal é como se fosse da família. Né? Eu sou pai de pet, mas isso ainda não tem representação fora, né, do âmbito, né, ali doméstico e tal. Aqui, nas sucessões, os animais continuam sem ter direito a nada, tá? Bom, aí o que é que acontece em relação a coisas, animais e objetos, né? Que são sempre de grande valor sentimental, afetivo, etc. Né? Que podem ser também, no caso de coisas, objetos, as joias da família, né? Fotografias, né? Que contam ali toda a história da família, enfim, né? Objetos que são passados de geração para geração, vestido de casamento que passou da avó para a filha, para a neta, da neta para a filha, né? Um outro objeto, uma caneta, enfim, né? Objetos que cada família tem ali e que contam a sua história, né? Que tem um grande valor sentimental e afetivo. Eles não têm direito à herança, né? Propriamente, mas é possível, segundo a doutrina, né? Que se admita a figura do chamado legado pio, né? Os legados pios, onde por meio de testamento pode-se designar a determinada pessoa o legado de cuidar de um animal, de um objeto que tenha valor sentimental para o autor do testamento. Aí o que é possível fazer aqui? Você tem lá o seu pet, né, seu animal que você gosta tanto, ou você tem objetos de grande valor sentimental. Você não quer que essas coisas, né, ou esses animais se percam, né, e sejam maltratados, enfim, se define, né, o fim que não se destinaria caso você estivesse vivo, caso você estivesse viva. O que fazer? Aí você pode, por meio de testamento, deixar um legado pio em que você vai designar uma pessoa que vai cuidar desse animal, né, depois da sua morte, ou que vai cuidar do objeto de valor sentimental. Esse legado pio, né, o recomendável aqui é que se deixe algum valor para que essa pessoa cuide também, no caso do animal, né? Porque o animal vai precisar de ração, vai precisar de banho, tosa, tratamento médico, né? Enfim, vai precisar de todo um tratamento, né, adequado, né, merecido aí para o animal. Então é preciso deixar algum valor, né? Porque senão a pessoa vai poder se recusar, vai poder renunciar a esse legado, né? Então seria interessante, né, sempre que essa pessoa que deixe o legado pio no testamento, que também deixe para essa pessoa um valor específico para que essa pessoa possa cuidar do animal, no caso aqui, ou do objeto de valor sentimental, porque, por exemplo, se são fotografias, as fotografias vão amarelando, né, vão se perdendo ali com o tempo, então é preciso ter conservação dessas fotografias. Se são livros, né, se são vestidos, roupas, etc., também podem, né, ir perdendo ali, podem, né, ter problemas de conservação com o tempo. Então, seria interessante também deixar algum valor para que essa pessoa possa cuidar da maneira adequada dessas coisas, desses objetos de alto valor sentimental e afetivo, certo? Não é obrigatório, porque como é legado pio, né, a ideia é de que basicamente você só designe uma pessoa para cuidar daquela coisa, daquele animal ou daquele objeto. Mas para que essa cláusula no testamento tenha mesmo eficácia, o ideal seria que houvesse aí uma designação, uma destinação financeira também, né? Para que houvesse essa manutenção básica, pelo menos, desses objetos ou desses animais, né? Bom, a validade desta disposição estará condicionada à existência da pessoa, né, dessa pessoa, no momento da abertura da sucessão, no caso, a pessoa que foi designada pelo testador, né? Testador, só para vocês ficarem familiarizados, né? O testador é a pessoa que vai fazer o testamento. Então, se eu quero fazer um testamento, então eu serei o testador, né?
Então, vocês também querendo fazer um testamento, vocês serão colocados aqui como a figura do testador, né? Mas aqui quem deve estar vivo, claro, é a pessoa que vai, né, ser a beneficiária dessa cláusula, ou a beneficiária ou a pessoa que foi designada, né, para essa função, certo? Então, para que essa cláusula tenha validade, é preciso que essa pessoa esteja viva no momento da abertura da sucessão e, claro, depois que ela aceite esse legado, né? Porque esse legado vai trazer obrigações, né? É um legado de obrigações. Então, resta saber se a pessoa que foi designada está disposta realmente a seguir com essa função. E aí, outra dica, né, para quem quiser fazer um testamento desses é que veja se a pessoa designada, no caso de um animal, né, se ela gosta de animais, se ela gosta de criar animais, ou se ela tem espaço em casa para criar um animal, né? Porque vai que essa pessoa já tem 6 cachorros em casa, né, num apartamento pequeno, né? Ela vai dar conta de criar mais um cachorro. Então, é preciso levar também isso em consideração, para que essa cláusula acabe não sendo ineficaz, né? Ou para que lá na frente essa pessoa não renuncie, né? Ou tenha a menor possibilidade, né, de renúncia, enfim. É preciso deixar também isso mais claro no testamento, justamente para evitar riscos, né, de que essa pessoa renuncie. Se bem que, né, a renúncia, como vai ser explicado aqui no seminário, não tem muito a ver com essa questão de que vai haver uma vinculação bilateral, porque a renúncia, tal como a aceitação, é um ato unilateral, né? Independe da vontade do outro, até porque o outro já vai ter falecido aí nesse caso específico. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre a sucessão do nascituro. Vocês já viram esse assunto, né, lá na parte geral, né? Quando trataram, né, da questão do nascimento e houve lá certamente a discussão sobre a sucessão do nascituro, ou melhor, sucessão não, sobre a situação, né, jurídica do nascituro e, consequentemente, a situação jurídica do concepturo. Então, a gente volta para isso, mas você já sabendo do assunto é mais fácil. Então, vou passar com mais tranquilidade sobre ele, né? Então, na sucessão do nascituro, nós temos aqui essas situações que eu vou passar agora para vocês. Bom, se o nascituro já está concebido, né, no momento da abertura da sucessão, ele vai herdar como se já fosse nascido desde o momento da abertura da sucessão, tal como vimos aí na determinação do artigo 1798 do Código Civil, né? Então, tem legitimação sucessória quem já está concebido, né, no momento da abertura da sucessão. Ou seja, o nascituro será considerado como um dos herdeiros, não como uma mera expectativa de ser um dos herdeiros. Isso aqui eu coloquei pelo seguinte, porque voltando lá para a parte geral, tem aquela regra de que, né, o nascituro já tem seus direitos protegidos e tal, mas vocês lembram que existe aquela discussão sobre se o nascituro já tem direitos ou se ele tem expectativa de direitos. Cada vez mais, né, o STJ tem decidido pelos direitos do nascituro, né? Então, em vários casos, né, seguro DPVAT e tal, já existe, né, alimentos gravídicos, como vocês já viram, existem situações em que o nascituro já tem direitos configurados, né, segundo decisões do STJ. Aqui nem precisa de decisão do STJ, né, porque a própria lei já estabeleceu que o nascituro tem direito à herança, tá? Então, aqui não existe expectativa de direito. Aqui o que existe para o nascituro é o direito à herança. O nascituro tem que ser incluído na qualidade de herdeiro. Então, havendo uma herança em que existe ali, né, um filho que está concebido, né, ele já tem que ser incluído entre os herdeiros, certo? Então, ele não vai ficar como expectativa, não vai ficar esperando-se que ele nasça com vida para que se possa incluí-lo na herança. Não, ele já vai estar incluído na herança, né? E se o inventário, em tempo recorde, né, for concluído e houver a partilha ainda antes dele nascer, vai haver a partilha para, né, a destinação de parte da herança para o nascituro. Só que, claro, a gente sabe que, de fato, o nascituro ainda não está ali, né, não existe fora do útero materno. Então, lógico que alguém vai representá-lo nesse caso, né? Então, o nascituro vai estar representado, mas o direito dele já vai estar garantido. Então, aqui não tem expectativa. Aqui tem direito à herança, tá?
Por isso que eu falei para vocês ontem que a legitimação sucessória ela é mais ampla do que a capacidade para os atos da vida civil, porque capacidade para os atos da vida civil, né, vai existir muito depois do nascimento, né, só com a maioridade e tal. Aqui, antes mesmo de nascer, a pessoa já tem direito à herança. Então, aqui a capacidade sucessória, a legitimação sucessória é bem mais ampla, certo? Então, o nascituro já tem direito, não é expectativa, tá? Já tem direito. Agora, como vai funcionar nesse caso? Já que, de fato, né, ele ainda não existe, né? Ele está ali dentro do útero materno e, claro, ainda não pode, né, expressar suas vontades e nem sabemos ao certo se ele vai realmente nascer com vida, né? Claro que a possibilidade é enorme, né, de que ele nasça com vida, mas ainda não sabemos se de fato ele vai vir a nascer com vida, né? Mas isso não interessa, porque o que interessa é que se ele já estiver concebido, já tem direito à herança, certo? Então aqui não é expectativa, é direito à herança. Ele já é herdeiro, certo? Então, a diferença em relação aos demais herdeiros já nascidos e vivos no momento da abertura da sucessão está no fato de que o juiz deixará a parte do nascituro aos cuidados do inventariante até o seu nascimento. Então, como eu disse, né, o nascituro já tem direito, porém, claro, ele não pode ainda exercer sua vontade, né, nem nascido ele está. Então, é preciso que alguém o represente nessa herança. Então, os bens do nascituro, os bens da herança, né, que serão destinados ao nascituro, ficarão a cargo do inventariante. E aí, quando esse nascituro vier a nascer, o inventariante deve entregar os bens para o seu representante, na verdade, para a sua representante legal, que nesses casos, na grande maioria, vai ser a mãe, né? Aí que vai ser a representante legal da criança, né? Então, até o nascimento, esses bens ficam a cargo, né, dos cuidados do inventariante, ficam aos cuidados do inventariante e após o nascimento aí o inventariante entrega os bens para a representante legal, que é a mãe, né, geralmente, né, na grande maioria dos casos, mas claro, né, esses bens não são da mãe, são do filho. Então ela vai ser só ali, né, a gestora desses bens, vai cuidar dos bens, né, mas não tem direito a, né, mexer nesse patrimônio da maneira que ela deseja, certo? Então, no CPC, né, o artigo 650 trata desse ponto, né, da função, né, do inventariante de cuidar dos bens do nascituro. Então, se um dos interessados for nascituro, em relação à herança aí, né, ao inventário, o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. Então, já fica bem claro, né, o CPC já deixou claro que o inventariante é quem vai cuidar dos bens do nascituro até o seu nascimento, né? Então, os bens do nascituro na herança ficam a cargo do inventariante, né? Ficam aos cuidados do inventariante até que essa criança nasça, certo? Bom, aí o que a doutrina coloca em relação à sucessão do nascituro é que esse é um caso de sucessão subordinada à condição resolutiva, que é o nascimento com vida, né, da criança. Essa é a condição resolutiva. Então, a sucessão é aberta, mas a partilha será condicionada ao nascimento com vida do herdeiro. Caso ele não nasça com vida, resolve-se a herança com a divisão daqueles bens a todos os demais herdeiros. Então, a gente vai ver na sequência que existe uma diferença entre o herdeiro nascituro que nasceu com vida, né, e o herdeiro nascituro que acabou não nascendo, que ele acabou se transformando na figura do natimorto. Então, vai haver diferenças em relação a essas figuras, tá certo? Porque depois de nascido, né, a pessoa pode vir a falecer até alguns minutos depois, horas depois. Isso vai ser diferente, né? As consequências de uma morte após o nascimento com vida, essas consequências são diferentes do caso da pessoa que morreu antes de nascer, que seria o natimorto, certo? Então, vai haver diferenças em relação a isso. E é em relação a esse ponto, né, que a doutrina se posiciona com essa definição de que a sucessão do nascituro é subordinada a uma condição resolutiva. Então, vai haver a separação dos bens, certo, do nascituro, né? Mas esses bens serão entregues ao nascituro, né, barra pessoa nascida viva, se houver efetivamente esse nascimento com vida. Se a pessoa morreu antes de nascer, ou seja, se configurou a situação do natimorto,
aí esses bens voltam para a herança e vão ser partilhados entre os demais herdeiros. A gente vai ver isso com mais detalhes num gráfico, né, que eu preparei aqui, tá? Então, o natimorto, para fins de sucessão, é como se ele nunca tivesse existido, tá? Então, este não pode ser chamado a herdar por não ter nascido com vida. E os bens que haviam sido separados para ele retornam aos demais herdeiros. Só lembrando que o natimorto, apesar dessa expressão, né, que é inadequada, né, como se fosse nascido morto, na verdade ele morre antes de nascer, né? Então, ainda no útero materno, ainda, né, antes de haver o parto, essa criança, né, esse feto acabou morrendo. E aí ele não chega a nascer, né? Então ele já é retirado do ventre materno sem vida, né? Então aí é a figura do natimorto. Então o natimorto ele é como se não tivesse existido. Então ele era nascituro, acabou morrendo ainda no ventre materno. Então, para fins sucessórios, ele não é herdeiro, né? Ele não pode ser chamado a herdar, porque ele não chegou a nascer, né, com vida. E se ele já tinha sido incluído na herança, né, como nascituro, os bens que seriam destinados a ele voltam para a herança e serão partilhados igualmente entre os outros herdeiros que estavam incluídos na herança, certo? Então, é dessa maneira que se faz aqui a distribuição dos bens, caso eles já tinham sido destinados ou designados, né, ou distribuídos para o nascituro. Então, se o nascituro não nasceu com vida, se ele, né, é um natimorto, então esses bens voltam para a herança, né, para a herança originária. Não tem a herança do natimorto, então os bens que seriam dele, estavam separados para ele, voltam para a herança, né, normal, legítima, a principal, e vão ser divididas entre os outros parentes que teriam direito à herança junto com ele, certo? Então é dessa maneira que se faz aí a distribuição dos bens. Então aí a diferença, né, entre nascimento com vida e natimorto: caso a criança nasça, mesmo que faleça logo em seguida, a sua herança será destinada à sua herdeira necessária, que é a sua mãe, né? E caso a criança morra antes de nascer, os bens a ela destinados serão divididos entre os demais herdeiros da herança originária. Eu vou deixar vocês pensando nisso aí, porque está chegando o momento daquela parada técnica. Quando eu voltar, eu vou mostrar os gráficos para vocês entenderem melhor como é que funciona a distribuição desses bens, no caso do nascituro, que nasceu e depois morreu logo em seguida, e no caso da pessoa que nem nasceu, né? Ela morreu antes de ser retirada do ventre materno, que é o natimorto. Então, daqui a pouco eu volto para explicar isso melhor para vocês, enquanto isso vão refletindo aí como é que seria essa solução para esses dois problemas, tá? Então, volto já.